Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula e hoje falaremos sobre o que? Operações somente com a técnica de tape reading, somente aqui o racional envolvendo o tape reading ou o fluxo de ordens. Conforme vocês estão visualizando, nós não temos um gráfico na nossa tela. E hoje a gente vai mostrar aqui para vocês o gatilho de entrada, onde seria ali o stop loss, onde que a gente poderia levar essa operação, tudo com base no fluxo, no tape reading. Para começar, aqui o nosso gráfico, pessoal, ele é expresso por quem? Pela ferramenta Volume at Price, que é essa ferramenta aqui, onde eu estou circulando agora, tá? Então aqui no Volume at Price, nós temos o que? As regiões que foram mais negociadas e além disso também aqui, quando a gente fala de um Volume at Price dentro do Superdom, nós temos aqui ainda o saldo remanescente daquelas agressões naquele respectivo nível de preço. Então, isso daqui é muito relevante para a gente porque ele nos mostra onde teve mais ação do player vendedor, onde teve a mais ação do player comprador e assim sucessivamente, tá pessoal? Então ele vai sempre mostrando os níveis de preço onde tiveram ali mais venda, onde tiveram mais compra e detalhe, onde também teve equilíbrio, assim como vocês estão vendo aqui nessa seta amarela, aqui no 5.767,5 nós tivemos 90 contratos negociados, dos quais 45 foram de agressão de compra e 45 foram de agressão de venda. Então aqui a gente não tem nada, ele fica no vazio, expresso ali o que? A força de compra e a força de venda. Nós temos uma agressão de 50% dos dois lados. Enfim, nós conseguimos ter uma sensibilidade das regiões e principalmente da range de trabalho. Conforme falei para vocês anteriormente, o nosso gráfico é o Volume at Price porque você consegue vir mudando essa frequência, esse período aqui do Volume at Price. Eu posso colocar de 1 minuto, eu posso colocar em tempo zero, posso colocar no diário, 60 minutos, 30 minutos e assim sucessivamente. Mas o que eu quero que você entenda? Se eu acabei de te falar que isso daqui é o nosso gráfico ele vem acompanhado de volume. Então se ele vem acompanhado de volume, eu sei que para esse preço estar aqui nesse momento, pessoal, a 5.768,5, anteriormente ele estava lá em cima, a 78, 79, no qual ele brigou bastante nessa região. Brigou bastante nessa região, teve muita compra. Por que eu sei que tem muita compra? Porque aqui a barra, essa região aqui, pessoal, nós tivemos o que? Mais negociações do que essa região aqui do fundo. Aqui nós tivemos 475 contratos nessa região de preço, a 78, e aqui embaixo a gente teve menos da metade. Ou seja, aqui está sendo muito mais importante e foi muito mais negociado no curto prazo do que aqui, principalmente. Então a gente começa a fazer o quê? A gente começa a fazer comparações para ver se de fato aquela região ela está sendo mais negociada. Ah, perdeu aquela região, foi em outra região que no caso em questão é o VWAP. O VWAP, pessoal, basicamente, para ser bem simples e direto com vocês, é a média do mercado. Então, o VWAP é a média do mercado e esse mercado aqui, ele acabou de sair de cima, tá? Da casa do 79, onde ele estava brigando bastante e veio até 65,5 e nesse momento tá 5.768,5. O que ele está mostrando aqui pra gente no curto prazo? Que ele veio para fazer o primeiro teste do VWAP e ele está querendo voltar acima dessa região. Ah, Jukira, então pera aí um pouquinho. Como que você tá vendo que esse mercado ele veio de cima para baixo? É simples, é só vocês olharem as agressões. Aqui a gente teve muita compra e o mercado caiu. O mercado veio caindo com menos negociações e chegou aqui no fundo, ele não teve tanta força para trabalhar abaixo desses patamares. Então esse mercado ele fez esse desenho. Ele estava lá em cima, ele veio negociando, brigando e aqui ele fez isso. Exatamente, se a gente colocasse um gráfico de linha, é exatamente esse desenho que ele está nos mostrando. Para ficar mais simples ainda para você, aqui vocês podem verificar o horário, 9 horas e 34 minutos. 9 horas e 34 minutos, esse mercado está sendo negociado aqui a 68. Só que 9 horas e 29 minutos, esse mercado estava sendo negociado lá em cima, lá no 77.
Conforme havia dito para vocês, esse mercado ele veio daqui de cima, veio brigando, tá? As barras verdes expressam essa briga, agressão do comprador no vendedor, representado pela barra verde, teve absorção e esse mercado ele veio fazendo o quê? Brigou um pouco mais na região dos 73, 74 e voltou, perdeu o VWAP e está fazendo isso nesse momento. Então, o desenho que esse mercado está nos mostrando é esse. Agora, Juca, entendi. Esse mercado estava lá em cima, 77, 79, e agora está aqui embaixo na casa do 68. Então, se ele está aqui embaixo, ele voltou, fez, testou o VWAP e agora está no VWAP novamente. Jukira, eu posso trabalhar comprando nessa região? Pode, mas o seu stop loss dessa operação, se você entrar aqui a 68, o seu stop loss é aqui, ó, 64. 64, 63, até 62. Por quê? Porque esse mercado ele está sendo o quê? Mais volátil no curto prazo. Então, o stop correto dessa operação, se você comprar aqui a 68, é na casa do 62,5, 63. Tá? Para ser bem sincero com vocês, o stop da operação é aqui, tá? Então, entendi. 5 pontos mais ou menos, Jukira? 5 pontos. Por que que o seu stop loss, Jukira, é de 5 pontos? Porque é o seguinte, por dois motivos. O primeiro motivo são essas agressões de compra. Se os players que gastaram um lote lá em cima no 78 não conseguiram colocar o mercado para cima e esse mercado voltou aqui embaixo, o que que a gente tem que pensar? O Jukira com 1 mini, 2 mini, 5 minis não vai conseguir levantar esse mercado. As outras pessoas físicas também não. Então nós precisamos de quê? Aqui nessa região ele fez o quê? Um falso rompimento e voltou para a região do 68. Se a gente comprar aqui a 68, a gente precisa que esse mercado ele volte para essa região de negociação aqui. 73, 75. Por quê? Concorda comigo que essa região aqui, pessoal, ela foi a mais negociada. 475 contratos, 430. Depois, a segunda região mais negociada desse período foi aqui no meio. 250, 180, 200. E aqui embaixo foi a região menos negociada. A região que ele fez o quê? Ele fez um falso rompimento e voltou. Então, essa região aqui, eu pego como pressuposto que de fato foi um falso rompimento. Então, se foi um falso rompimento e eu comprar nessa casa aqui do VWAP, eu tenho que estopar aqui a 63, 62,5, tá? Agora, esse mercado, pessoal, ele tem que voltar rapidamente para essa casa do 73, 75. Por quê? Porque ele tem que voltar para aquela região lá de cima do 78, onde os players compradores atuaram mais. Jukira, mas por que que você vai comprar? Por que que você não vai vender nesse patamar de preço? Porque aqui no curto prazo, depois que entrou as vendas, praticamente entrou venda aqui a 70. O Times and Trades nesse patamar é muito relevante para você. Por quê? Aqui nós tivemos o quê? No 71, 40 contratos negociados da liquidez, depois mais 50, o mercado veio caindo. Aí no curto prazo o que que aconteceu? A venda ela foi perdendo o apetite. Ela foi perdendo o apetite. O Times and Trades está aqui para não deixar eu mentir. Então o mercado veio caindo, chegou aqui nessa casa do 67 e ele voltou rapidamente. Do 67 saiu praticamente 10 contratos, a 67,5 já entrou um pouco mais de compra e esse mercado já voltou para essa casa aqui do 68. Então, Jukira vai trabalhar comprando nessa casa, nessa região e consequentemente tem que entrar fluxo. A minha entrada aqui, pessoal, foi o seguinte. Eu entrei a 68. O que que eu quero que você observe? Sinta a minha posição. Comprei aqui um minizinho a 68,5. Essa operação, ela não me deu calor. Eu comprei aqui, pessoal, a 68. Observe por gentileza. Eu comprei aqui, ó. Eu comprei aqui a 68,5. Automaticamente, o preço já está sendo negociado na casa do 70,5. Automaticamente o mercado já vai 71, 72. Opa, Jukira me disse que teria que estar aqui na casa de 73, 75 para essa operação começar a andar. Exatamente. Então, o que que nós temos aqui nesse momento? Player do Bradesco, inclusive, começou a comprar um pouco mais.
Player do Bradesco aqui, tanto no mini quanto um pouco no cheio, começou a comprar. Mas o player do Bradesco aqui, pessoal, ele está comprando um pouco mais e o médio dele no curto prazo está na casa aqui dos 70 do VWAP. Automaticamente o mercado ele faz o quê? Ele vai para a região que eu falei para vocês. Ele vai para a região aqui do 75, ele vai para a região do 73. E aqui, pessoal, é o seguinte. Agora é o momento mais importante da operação, porque nós compramos ali no VWAP, na volta do VWAP, ou seja, o mercado fez um falso comprimento no VWAP, voltou para cima, nós compramos, a operação não deu calor, o stop loss da operação estava ali naquela casa do 63, 62,5 no máximo. E a operação ela já está trabalhando na casa dos 76. O mercado já subiu praticamente aqui 6,5 pontos, 7 pontos. Nesse caso em questão, o que a gente tem que fazer? A gente tem que proteger essa operação, tá? Por isso que aqui, ó, a gente já está protegendo essa operação. Agora, se esse mercado, por exemplo, ele acelerar aqui no curto prazo, vir trabalhar acima dos 77, 78, perfeito. Para a gente que está comprado, o mercado ele volta para essa região aqui que foi mais negociada. A gente quer isso. Nós queremos que esse mercado ele trabalhe para cima do 80, 82. Por quê? Porque nós estamos comprados e queremos que o mercado suba. E aqui no curto prazo, lembra aquele player do Bradesco que estava com 3 mil minis? Ele já está com 5 mil minis no curto prazo. Ou seja, o player comprou um pouco mais depois que o mercado foi ali na casa do VWAP, nessa região. Então aqui nós protegemos essa operação a 71. E aqui, para a operação andar um pouco mais, ela só anda se ela trabalhar para cima dessa região aqui. Se ela não trabalhar acima dessa região aqui, pessoal, o mercado ele não anda, tá? Ele não anda por quê? Porque essa região foi a região mais negociada. Aqui, ó, o volume price ele não deixa a gente o quê? Mentir. Opa, Jukira, agora ele trabalhou um pouco mais para cima aqui, na casa do 80. Ele tem que acelerar? Ele tem que acelerar, pessoal. Por que ele tem que acelerar nesse patamar de preço? Porque aqui no curto prazo, o que a gente tem? Essa região aqui, ela está sendo a região mais negociada desse período. Se esse mercado começa a trabalhar aqui, 73, 74, não é saudável para o Jukira. Nesse momento, o que o Jukira tem que fazer? O Jukira tem que subir o stop gain dele do 71 para essa região aqui, ó, para essa região mais negociada. Por quê? Porque eu tenho que proteger essa operação. O mercado, a gente teve o quê? Já está dando 12 pontos da entrada. 12 pontos da entrada, a gente tem que fazer o quê? Subir o nosso stop gain. Aqui a gente subiu aqui para casa do 79,5, mas a gente tem que garantir aqui no mínimo uns 10 pontos dessa operação. Por que nós temos que garantir no mínimo os 10 pontos? Porque é o seguinte, não é só porque deu 10 pontos, pessoal, é porque essa região aqui está mais fácil para subir. Não tem liquidez a 82, não tem liquidez a 81, e está o caminho livre para os compradores. Então, essa região aqui, ele não pode fraquejar, ele não pode perder a sustentação, porque senão ele volta aqui no 78, perde esse maior acúmulo no curto prazo e volta para o 73, 72. Por isso que a gente tem que definir um stop gain nesse caso. Ah, Jukira, mas o cara do Bradesco está comprando. Mas eu não posso ficar somente à mercê do player do Bradesco. Eu tenho que proteger essa operação e, de preferência, o Jukira protege aonde? Nas regiões mais negociadas, porque se ele voltar a trabalhar abaixo desse patamar de preço aqui, que é o 77, ele vai perder esse volume e, consequentemente, ele pode buscar 73, 72 e não é legal. Então, eu deixo de ganhar aqui 5, 6 pontos. Então, eu tenho que proteger essa operação aqui com pelo menos 10 pontos, tá? E aí, pessoal, se o mercado quiser acelerar para cima, a gente vem subindo o nosso stop gain. Mas caso ao contrário, não tem como. Aqui a gente tem que fazer o quê? Proteção nessa operação, tá? Para cima, tudo bem, a gente vai cercando o frango, jargão de mercado, mas se ele vier para baixo, não tem como, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que sair, ó, o mercado quase tira nós aqui no stop gain, tá, pessoal? A gente não pode mexer aqui nesse caso, porque a gente tem que deixar o mercado trabalhar abaixo de 78,5, abaixo dessa barra aqui grande no 77,5, o mercado poderia ceder. Acima, aí a gente tem o quê? O player do BTG, que é 81, calçando esses lotes, tá? Aqui é 81, esse player do BTG, fechando a porta aqui para o mercado não subir e, consequentemente,
Aqui a gente tem que ter o quê? Prudência em colocar o nosso stop gain no local certo. Porque se esse mercado volta a perder esses patamares de 78, não dá certo e a gente tem que sair fora da operação. Sair fora é pleonasmo, sair da operação. Então, stop gain definido, tá, pessoal? E o mercado, ele nos tira nesse patamar aqui do 78,5, tá? Jukira, o mercado te tirou aqui no 78,5. Aqui no curto prazo ele não subiu, tá? Ele não ficou acima desses patamares do 82 e automaticamente nós estamos vendo aqui ofertas maiores defendendo esse patamar de preço. Renascença, Tullet, Terra no curto prazo, liquidez um pouco mais aqui em cima, tá? Então, nessas circunstâncias, pessoal, a gente tem que fazer o quê? Colocar o nosso stop gain a 78,5, tirou a gente e a gente garantiu 10 pontos da entrada. Recapitulando, o mercado estava negociando a 78, veio, perdeu, caiu 10 pontos, foi até próximo ali a casa do VWAP, furou o VWAP, tá? E nós compramos esse mercado a 68,5 na volta desse movimento ali do VWAP. Para ficar mais simples e a gente conseguir encerrar essa aula com todo mundo entendendo, o mercado fez exatamente isso daqui. Para você que opera via gráfico, tá? O que aconteceu? O mercado estava sendo negociado aqui em cima a 78, 77, veio brigando, os compradores gastaram dinheiro naquela casa de 77, 78, foram absorvidos, depois o mercado veio para baixo, brigou nessa região aqui do VWAP, fez um falso rompimento, tá, pessoal? Voltou naquela casa ali do 68 e ali nós compramos e o mercado subiu. Então, nós compramos aqui a 68,5 e saímos aqui na casa de 78,5. Mas, Jukira, por que você saiu a 78,5? Porque ele voltou para o mesmo patamar que ele tinha brigado durante toda essa descida e não conseguiu sustentar acima desse patamar, tá? Então, ele fez o quê? Um rompimento, ele fez um mini rompimento e ele voltou para testar aqui essa casa do 78, nos tirou no stop gain. Mais uma vez, por que a gente saiu dessa operação? Porque foi o segundo toque no curto prazo e ele não conseguiu sustentar acima. Por isso que nós colocamos o nosso stop gain aqui. Caso ele fosse para cima, perfeito. A gente iria fazer o quê? Subir o stop gain, depois 80, depois 82, 84 e assim sucessivamente acompanhando o movimento de alta. Então, eu espero que você tenha gostado e eu te vejo na próxima.